É jogo importante, decisivo para ambos os times. Decisivo para o Vasco, decisivo também para o Guarani. Júlio Nascimento, eu começo com você. Isso aí dá indicativos de que teremos um jogaço, um grande jogo, ou vai ficar lá um com medo do outro e também o jogo será feio? Não, Batista, não acho não. Porque o Vasco com o Fernando Diniz tem sido um time que sai para o jogo, né? Inclusive, beneficia, às vezes, os adversários com muitos espaços. Foi assim o jogo contra o CSA. O Vasco, quando foi agressivo, gerou espaço. O CSA foi lá e conseguiu vencer o jogo por 3-1. Então, eu acho que vai ser um jogo aberto. Primeiro porque o Guarani precisa vencer dentro de casa para continuar alimentando chances de acesso. E se o Vasco empatar ou perder, não matematicamente, mas pensando na tabela, na dificuldade do campeonato, eu acho que o Vasco está fora, viu, Batista? Em caso de derrota, terminam as chances de acesso para o Vasco. Por isso, eu acho que será um jogo com dois times que vão ser agressivos e teremos, na minha opinião, gols quinta-feira no Brinco de Ouro. Vamos lá, CH, sua análise também, o que é que vai fazer aí o Daniel Paulista para este jogo, para enfrentar o Vasco. Tudo dá a entender de que teremos um jogo aberto, um jogo emocionante, ou não? Com certeza, o DNA dos dois times é ofensivo. O treinador do Vasco põe o time para frente. O time do Vasco joga para frente. O Guarani joga para frente. O DNA do Daniel Paulista, implantado nesse campeonato, é ofensivo. Então, os dois times precisam vencer. O empate não serve nem para Guarani nem para Vasco. Só olhar a tabela. Os dois times têm que vencer. O Guarani tem duas boas notícias. A volta do Thales e a volta do Sávio. Eu acho que melhora muito. E o restante, Batista, não tem que ficar inventando muita coisa, não. Tem jogador que está até merecendo perder lugar no time. Mas eu não acredito que ele mude. Eu começaria, por exemplo, com o Alan Vitor. Eu acho que ele não vai começar. Ele vai repetir, vai colocar o menino no segundo tempo. Acho. Espero que eu esteja errado. Mas, de qualquer maneira, em termos de expectativa, vai ser um jogaço de futebol. O Guarani precisa vencer, tem a capacidade e a possibilidade de vencer, até para valorizar essa última rodada, né? Essa rodada para o Guarani, no jogo contra o Sampaio e toda a rodada, foi uma rodada de muita bênção para o Guarani. Espero que continue assim, mas quinta-feira vai ser um jogo ofensivo dos dois lados. O Guarani está sendo beneficiado aí pelo tropeço de concorrentes diretos, mas ele tem que fazer a parte dele. Agora, o Tigrão, a torcida não aguenta mais o Todinho, né? Teve diversas oportunidades, mas não vira, não funciona. Na última partida, vitória contra o Sampaio Correia, ele saiu aos 9 do segundo tempo. O adversário estava dando uma pressão em cima do Guarani. Entrou o Alan Vitor, 10 minutos depois sofreu o pênalti que originou o gol do Bidu e, consequentemente, a vitória do Guarani. Então não está na hora também, né, do Daniel Paulista tem que refazer os seus conceitos e atender um pouco o clamor popular? Tá na hora, tá na hora. Aliás, já passou da hora, né? Porque senão morre abraçado com o sistema, né, velho? Com certas convicções, né? Que nós vimos aí com o Lucão do Break, insistência excessiva, com o Índio, insistência excessiva. Então, são algumas teimosias que o treinador do Guarani, que faz uma grande campanha, poderia deixar de lado. E tá fácil para arrumar esse ataque aí, viu, Batista? Tá fácil. Aliás, um ataque positivo, um ataque produtivo, um dos melhores ataques do campeonato, mas o Todinho não vem brilhando, é uma pena. A gente elogiou aqui a volta do Todinho vindo lá do Juventude para o Guarani. Pô, agora sim encontraram novamente um jogador para que a falta do Davó, que foi para os Estados Unidos, não seja tão sentida, mas o Todinho não conseguiu jogar o futebol que nós já vimos ele jogar. E esse menino, toda vez que entra bem e decide, então tá fácil. Tá fácil porque o Alan Vitor, ele inclusive se adapta melhor, não é? Do lado esquerdo do que do lado direito do campo. E se ele quiser, ele puxa o Júlio, que vai bem nas duas. Puxa o Júlio na direita, Júlio César. Põe o Alan Vitor do lado esquerdo, que é destro, mas corta por dentro para bater. E centraliza um pouquinho mais do que ele já joga dentro da área, um pouquinho mais centralizado, o Sávio, que volta à equipe depois de cumprir suspensão automática.
está resolvido, o time vai ficar mais leve, mais agressivo, mais construtivo e certamente vai produzir muito mais nesse jogo absolutamente decisivo para ambos contra o Vasco. Olha, só mais uma coisinha aqui com relação ao Guarani. Júlio, o Guarani não voltou atrás, né? Não vai ter promoção para o jogo de quinta-feira. Ingresso, tem um setor lá que é 80 e 40 e tem um outro lá que é 40 e 20, é isso? Exatamente, a cabeceira, né, Batista, que é o setor atrás do gol, é o lugar onde o ingresso está mais barato, né, mais acessível. Ali o torcedor consegue pagar R$20. Mas nos outros setores, não. A diretoria optou por não baratear, até porque já tinha iniciado a venda dos ingressos, anunciando os preços, mas mesmo com a mobilização da torcida, isso não aconteceu. Só uma notícia, Batistão, rapidinho, aproveitando, notícia que pode envolver o futuro do Guarani. O Gabriel Pereira está jogando muito no Corinthians, renovou o contrato e o Guarani manteve aí cerca de 30% dos direitos do GP. Então, se o Corinthians negociar esse atleta futuramente, o que deve acontecer, porque joga muita bola, o Guarani deve ganhar bastante dinheiro com ele, viu, Batistão?